Landa, 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 não quero gritar aqui. Tem Vai, gente ali. Você já fez isso várias vezes. Que vergonha. Nerds, bem-vindos ao Nerd Office. Eu tô com medo de vergonha, caralho. Cara, Tem quanto gente mais aqui. você faz, Olha só. pior vai ser. Faz já uma foi, não, vez e acabou. Já foi. Gente, a gente tá aqui em Provo. A gente encontrou o Delcio Gomes, que mora em São Francisco, a gente veio da Flórida pra Provo, e você de São Francisco pra cá, por causa do Film Quest Festival. E a gente veio falar de A Própria Carne, porque, olha que bonito, porque esse aqui é o nosso supervisor de efeitos visuais, Delcio Gomes. Isso, o famoso Delcio Gomes. Mãe, eu tô no Jovem Nerd. Pode? A gente evitou falar sobre efeitos visuais antes da estreia do filme, porque eu tenho que tirar o aparelho, eu tenho que tirar o aparelho, cara. Eu esqueci de tirar o aparelho. Pera aí. Só um minutinho, gente. Pera aí. Eu ficava assim, não dá não. Achei que era um estilo. O Ian deu uma entrevista pro filme também de aparelho. Então eu falei, tira o aparelho. Tô falando que quer dizer que é a própria carne. Não, olha. A própria carne. Isso aqui é um filme terror, é isso? A gente não falou muito dos efeitos visuais antes da estreia do filme, porque a maioria deles são muito esponhentos, né? Sim, vai dar spoiler pra galera. Mas, então, como o filme já estreou e aí muita gente já viu, a galera do Jovem Nerd já foi lá no meu final de semana, bombou demais, obrigado, galera. A gente vai dar spoiler aqui. Mas aí tem spoiler alert, alguma coisa assim na frente? Tá aqui, esse é o spoiler. Então, olha só, se você não viu o filme ainda, deixa pra ver esse Nerd Office depois, porque acho que vai assim, se você quiser ver, quem sou eu pra dizer. Mas a gente vai falar spoiler de coisas importantes que acontecem no final do filme. E eu acho maneiro você ter a experiência sem saber. E aí depois você volta aqui pra ver como é que a gente fez. A gente vai falar de... Calma, gente, não... É o que sabemos sobre o plot até o momento. Delcio, a gente filmou... A primeira coisa que eu queria falar, antes de tudo, posso te interromper? Claro. É que eu estou aqui representando um grupo gigante de pessoas que ajudaram você. É verdade, é isso que eu queria falar, porque justamente porque o Delcio foi o nosso supervisor de efeitos visuais, mas assim, muita gente se juntou a esse grupo, você mesmo que orquestrou, isso, né, e organizou, né, com eles, porque você é o cara que entende do processo desde o início, né, você tem experiência de trabalhar na Industrial Light and Magic, não é efeitos visuais da Industrial Light and Magic, ele tem a experiência de ter trabalhado na Industrial Light and Magic, mas fez esse freela maravilhoso, gente. Freela de graça, com poucos recursos. Isso é amizade. Mas o que vale é a nossa amizade, aí, ó. O maneiro é que, tipo assim, você tem a experiência de pegar um footage cru e entender qual é o efeito visual que a gente vai botar lá, porque tem, claro, os efeitos que a gente falou pra você, ó, a gente quer um efeito disso aqui, e tem as outras coisas que a gente falou assim, os efeitos visuais que são mais invisíveis. Isso, né? A gente teve, logo do início, né, nós tivemos 83 shots, eu acho, se não me engano, com efeitos visuais no seu filme. E desses efeitos, muitos efeitos são corretivos, que a gente chama, são efeitos invisíveis, é tipo, tem que apagar um fiozinho aqui. O que você chama de um shot de efeito visual? Shot de efeito visual é um shot que a gente vai trabalhar com efeitos visuais dentro daquele shot. É assim, é uma cena que tá acontecendo uma coisa e aí vai acontecer alguma coisa, você vai ter que inserir alguma coisa ali. Isso. Então, às vezes, tem por exemplo, na casa ali tinha alguns fios. Isso. Aí a gente tinha que apagar esses fios. De telefone, de eletricidade, de coisa e tal. Isso Só que dentro do período do filme, da história do filme, não fazia sentido ter aqueles filmes ali. Então a gente teve que apagar esses fios, né? Isso já é um shot de efeito visual, Isso você já considera. Então nós um tivemos shot. 83. A gente teve que fazer o track da nossa câmera, teve que ter um compositor que ia fazer a rotoscopia dos personagens na frente. Então, existe uma série de etapas que a gente tinha que fazer que coloca isso num shot de efeitos visuais. Só para ter uma comparação, me diz um filme grande para dizer o que é 83. É muito, é pouco? Não, então, eu acabei de entregar o filme Wicked e a gente acabou de entregar 800 shots de efeitos visuais. E da mesma forma, isso inclui certos shots onde a gente só tá apagando um fiozinho, sabe, que ela tá voando e aí tem um fiozinho pendurando ela. Mas é outra coisa. Né? Isso. E tem shots que a gente faz o cenário inteiro em CG. Então, no filme de vocês, a gente identificou 16 shots que são práticos, são coisas que a gente tava criando que vocês não conseguiriam fazer sem efeitos visuais. E o resto dos shots, o resto que... Faz a matemática aí. 16 menos 83. Math is a wonderful thing. Math is...
64 shots foram invisíveis, foram nessa Que você pegada. nem nota que tá rolando, Isso. né? Sacou? Por exemplo, tem uma hora que tem a nossa casa, o celeiro pegando fogo Pegando de noite. fogo. Não tinha isso, a gente não filmou isso. Ele de longe, né? Isso. A gente só tinha aquela de perto e tal. Isso. E aí você foi e criou esse fogo. Tem uma cena muito legal que é a cena de quando começa o incêndio, né? Você Sim. aparece no trailer que cai o lampião, e começa aqui. E aí o personagem do Pierre Baitelli, né? O Gabriel, ele vem correndo e dá de cara com a personagem da Jade, a garota, né? Sim, sim. Quando a gente filmou, a gente tinha só uma luz falsa, um flickering e até um cano com aquele gás propano Isso. para criar essa luz Oscilando. oscilando, né? A luz de fogo não é uma luz fixa que nem de uma Isso. lâmpada, né? Então a gente criou no ambiente essa oscilação de luz falsa, não era fogo de verdade mesmo, né? E só que a gente tinha que colocar fogo ali, tinha que aparecer um incêndio, né? E a gente tinha que colocar os elementos de um incêndio que estava começando ali, né? Isso. Então, olha, essa é a cena original, é essa, entendeu? É isso que a gente tinha. E aí o Delcio foi analisar, beleza, como é que eu vou criar essa ilusão do incêndio? E principalmente porque depois a gente conversando sobre a história, vocês também queriam que tivesse uma transição e o fogo fosse aumentando. Fosse aumentando. Conforme. Então, para fazer esse efeito, a gente usou de elementos em que aparece o fogo e coisa e tal. É basicamente, a gente pegou elementos de fogo e compôs isso e criou isso de uma forma que, conforme a sequência vai passando, a sensação para a pessoa que está olhando aquele fogo, ela vai aumentando e a gente colocou faísca. Sim. E como é que a câmera pra gente conseguir perceber profundidade na cena, a gente colocou o que a gente chama de bokeh. Você sabe o que é bokeh? Você explicou, mas explica pra galera. É. Quando você tem um desfoque de câmera muito forte, uma das imperfeições que tem na câmera da luz é esse efeito, é aquelas bolotas que aparecem no fundo. Meio desfocada, né? Isso. Num dos primeiros testes que a gente viu dessas brasas voando, como elas estão lá no fundo, elas têm que imitar o desfoque óptico da câmera, O né? que vocês filmaram no set pra Exato. ficar casando e Casando, ficar... né? Isso. Só que as primeiras versões, esse buquê que você falou, o Era um efeito bokeh genérico. parecia que tinha uns vagalumes ali, Isso. não tava parecendo brasa, né? Então a gente teve que ficar A gente ajustando. Isso, a gente achou, na verdade, um dos nossos amigos, o Felipe, né? Ele conseguiu achar um footage que vocês fizeram de uma vela no fundo e a gente usou aquela vela que vocês tinham. Isso eu não lembrava. Não, olha a gente só. pegou aquela vela que vocês tinham e usou aquilo como um elemento de buquê para os outros shots. Que maneiro. Mas aí tem outras coisas, tem outros detalhes nessa cena. Por exemplo, se as brasas, o fogo estão atrás dos atores, você tem que criar uma máscara Isso. animada para que a brasa... Porque quando ele passar, ele tem que tapar a brasa, né? Isso. Que não está presente lá no local. Essa parada se chama de rotoscopia, que é você pegar e desenhar em cima de Isso. quadros de filme, de animação, etc. né? E antes da rotoscopia, a gente teve que fazer uma coisa chamada match moving, que na verdade, match moving, como é que fala isso em português? Casar a câmera? Sim, casar o movimento da câmera com o ambiente virtual onde Isso. você vai colocar esses Então a gente elementos. né? recria a câmera que vocês filmaram no set Você tem que dentro fazer do computador. uma câmera virtual dentro do Virtual computador, dentro do computador. que imite o movimento que a gente faz. E aí entra a minha primeira crítica nesse projeto. Estou sentindo uma treta. Começa. Foi que o Jovem Nerd, eu conheço o Jovem Nerd Eu vou ter que Azaghal há ouvir muitos isso pra anos, sempre. Vou ter que muitos ouvir pra anos. sempre. É. E eles, sabendo que eu, o Royle, Marcelo Souza, todos nós trabalhamos na área, eles não chamaram a gente no início do projeto. Eles chamaram a gente quando eles estavam com um problema no projeto, E a né? gente não chamou eles pra estarem no set, Isso. medindo luz. Sabe quando é aquelas bolinhas que mede luz? Isso, tudo vocês aquele vão no... short, né? Aquele Porque, negócio. assim, mais E uma o mais vez... importante, a o gente não tracking, uma fitazinha, a laranja que fica ali, ó, no fundo, sacou? Pra gente ajudar na hora de fazer o traquear e coisa e tal. Então, é justamente isso, porque como você tem que recriar, tudo que você tem da nossa filmagem é uma chapa 2D, e aí você tem que imaginar, por exemplo, se a câmera vai virar assim, pra você replicar esse movimento na câmera virtual, se a gente tivesse botado uma fita verde, alguma coisa assim que se destaca do fundo, seria muito fácil, mais fácil você acompanhar o movimento dessa fita verde do que dos elementos que estão todos... Você falou a palavra-chave, seria muito mais fácil. Porque a gente conseguiu fazer. E dá pra Mas fazer. a que custa? Só que é muito mais difícil, leva mais tempo, não dá certo, aí tem que corrigir na mão e coisa e tal, não sei o quê. Então no próximo filme, chama a gente mais cedo e eu queria dar os parabéns pro pessoal da Blend, que diferente de pessoas do exterior que eu trabalho, que tudo é difícil, o pessoal da Blend conseguiu, pessoal que vem da Globo, da Record, trabalhando, né? Henrico Guarici, meu amigo de faculdade, acabou, o mundo Juan. gira, veio... O cara, Juan ajudou. eles trabalharam muito bem e, tipo assim, uma condição que era muito mais difícil pra eles porque a gente não tinha aqueles trackingzinhos. É. Então eles tiveram que, às vezes, o casamento não dá tão certo porque você acha que aquele fundo tá mexendo assim, mas não tá. Isso. Então é meio que tudo meio que na diversão e no teste e erro, né? Então chamem
os profissionais de efeitos visuais para o set de filmagem, porque senão você vai ouvir a reclamação pra frente. Porque é importante, sabe por quê? Porque a gente consegue salvar o seu dinheiro no final. É verdade, é economia do dinheiro, mas porque eles tiveram bem mais trabalho pra fazer a parada. Então, mas o que acontece? Eles fizeram um tracking, primeiro fizeram um tracking da câmera virtual, depois fizeram a rotoscopia de criar as máscaras animadas no formato dos atores ou de qualquer elemento que esteja em primeiro plano, que tem que tapar o que tá em segundo plano. Isso. E aí depois disso você tudo... pinta o que tem atrás, você traqueia aquilo também, você pinta o que tem. Isso. Sacou? Aí sim que você começa a adicionar os elementos, tipo as brasas, o fogo, etc e tal. E isso tudo de uma maneira que a gente não vai estragar a cor no final para quando vocês fizerem a cor no DI. Pois é. Lesson learned. A parte gore do filme é meio que um payoff da tensão, né? O filme vai aquela tensão crescente, aí no terceiro ato é dedo no cu e gritaria, e sangue. E aí a gente queria exagerar algumas coisas de propósito por causa do gênero, a gente queria brincar com isso e tal, fazer uma violência bem extrema, aliás, classificado violência extrema é por causa disso. Mas assim, uma das coisas era o tiro na cara do soldado, né? Que, enfim, o resultado final é que tive ter um buraco, você vê através, que é um exagero, mas a gente quis brincar com isso, a parada meio tarantinesca, super gore e tal. E aí, no set, eu tava lá nesse dia, a gente colocou toda a maquiagem no ator inteira, tipo, ele não tava enxergando nada, tava sendo levado, né, pro lugar, e aí ele tinha que cair pra trás, né? Então, na hora dessa filmagem, ele levantava a cabeça e a gente despejava um balde de sangue fake na cara dele, aí ele descia, assim, aí ação, e aí ele caía pra trás de um colchão. Só que, tipo assim, você ainda via, principalmente quando ele botava a cara pra trás, você via o nariz dele, etc, porque ele tá com a maquiagem por cima, né? A maquiagem tá adicionando volume no rosto dele, não tá tirando, né? A gente queria que a cara dele tivesse comida, e depois a gente chegou à conclusão que queria um buraco mesmo. Aí, o pessoal da Oficina do Diabo, que foi criar um matte painting, né? Que o matte painting é tipo, é uma pintura, né? Tipo, Star Wars antigos, inteiro, tem um monte de cenas que é aquele fundo, a Estrela da Morte, o hangar onde o Darth Vader tá chegando, tudo aquilo em volta é pintura, é matte painting, e aí faz parecer que é um cenário grandioso. Nós tivemos, o pessoal da Oficina do Diabo, né? Trabalhou, isso é mais uma técnica que a gente usou no filme, que é uma técnica de matte painting, que, como você falou, vem de uma época que a gente pintava em vidro. Pintava em vidro, né? exatamente. Hoje em dia a gente faz isso digitalmente. O shot onde a Jade tá deitada no chão, onde a cabeça dela foi explodida, né? Esse shot também foi solucionado com matte paint. Matte paint porque, assim, essa é uma câmera fixa e não tem animação. Isso. Então a gente não precisava criar todo esse rig em 3D de animar, era uma pintura já resolvia, porque é uma cena fixa, como né? se fosse uma projeção, isso. Isso. E tem umas cenas também da casa vista de longe, dentro da floresta, que a gente também resolveu isso com matte paint, que ela pegando fogo e coisa e tal. É uma técnica de maneira antiga, mas rápida, que tem a sua versão digital, né? E no caso do matte painting do buraco, ele tem uma animação, mas aí você tá animando... Isso, mas você tá traqueando junto com a posição e coisa... Então você resolve o problema com uma pintura digital, mas você anima isso, você usa o movimento da câmera pra contar essa história. Exato. Então você vê, nem tudo é 3D, é uma união de várias técnicas, né? Quando você ia aumentando o incêndio, você ia fazendo camadas de fogo em 2D mesmo, e aí você vai compondo, eles chamam disso de composition, né? Ou o famoso WIT, você sabe o que é WIT? WIT, não. Whatever it takes. Foda-se, bota qualquer coisa que funcione. É isso aí. Você não precisa fazer a coisa sofisticada. Na verdade, é o contrário. Você vai tentar fazer da forma mais simples e rápida possível. Jovem Nerd, você aprendeu? Isso é fazer cinema. Absolute cinema. Whatever it takes. Whatever it takes. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Tá vendo como um filme é uma união de múltiplos talentos, um trabalho imensamente colaborativo que nenhuma pessoa sozinha conseguiria fazer e compor tudo isso, né? Então isso que a gente queria ressaltar, todas as pessoas que trabalharam em cada área, esse filme é delas, esse filme é de vocês, sabe? Esse filme é um trabalho em conjunto, é nosso, esse filme é do Brasil, é nosso. Exato. You guys are all wonderful. Peace out.
Eu não poderia ter deixado. Vocês tiveram atores sensacionais, história sensacional, som sensacional, cor, fotografia. Eu não poderia deixar os efeitos de vocês ficar. Se eu falar que teve direção sensacional, o Ian Vai ficar puto, vai né? ficar A magoadíssimo. direção todo mundo já sabe. Não precisa. Os efeitos práticos também, por exemplo, a perna, os outros props físicos mesmo no filme foi feito pela Mari Figueiredo, o Tomás Gravina e o Tadeu Terra. Mandaram bem pra cacete. Na perna foi um molde mesmo da perna do Jorge Guerreiro, nosso ator. E aí depois eles fizeram toda aquela composição, fizeram um lugar pra gente botar sangue, porque a perna ela tinha que ser um veículo pra derrubar sangue, né, na cara dele e tal. Sai mais água aí. É isso aí. Então tinha todo o sangue falso, um lugar para ele ficar ali dentro. Como a gente vai ter estrutura para sair um pouquinho de sangue, talvez ele fique um pouquinho mais leve. Super bem feito, cara, impressionante. Então, com cobertura de sorvete. A gente vê as pessoas no cima fazendo assim, quando a perna é cortada, não sei o quê. Eu vou cortar a sua perna agora. Isso vai acontecer. Isso foi incrível. E a cabeça, quando a gente pensou em, né, explodir a cabeça do fazendeiro, né, perguntam assim, dá pra fazer isso em 3D, como é que é e tal? Ia ser difícil, né? Não é que não dava pra fazer, mas eu achava que era mais fácil fazer prática. É prático, efeito prático. Sim, do que você construir, pra animar, pra destruir, até muito tempo, né? Porque é a questão da dinâmica, da física, né? De você ter alguma coisa batendo na cabeça. Não é que seja impossível de fazer, mas com o tempo e com a quantidade de gente que a gente tinha seria mais fácil replicar um pouco da realidade da coisa fazendo prático, né? Fazendo prático. Aí o que acontece? Para isso, a Aeron Studios modelou a cabeça do Percy. Isso aqui a Aeron Studios sabe fazer muito bem. É verdade. Para você fazer um molde da cabeça real, normalmente a pessoa tem que, sem barba, tem que tirar a barba, né? Porque vai botar aquele gesso e tal. E o Percy não queria tirar aquela barba, porque senão... Aí a Aeron Studios, que manda muito bem em reproduzir personagens do jeito que eles são, né? Eles modelaram a cabeça do Percy, né? E aí o Denis Dalbello fez a cabeça real. Só que como ela tinha que ser destruída, não era só fazer um clay. Isso. E tinha que fazer ter com layers. Tinha que ter camadas, tinha que ter osso, tinha que ter o sangue, tinha que ter camada de pele e tal. É um trabalho incrível, incrível. E aí, depois a gente foi, filmou e pá! Só que isso aparece no filme muito rapidamente, etc. Mas essa é a Cara, que trabalho, gente. Uma outra parada maneira que... Como vocês sabem, a gente contou várias vezes a história de que a gente botou fogo no celeiro de verdade. Foi um puto estresse do dia. Foi, nossa, o coração batendo forte. Caralho, mano, não faz isso mais não, cara. Funcionou. O que acontece? Aquele celeiro, ele era um dublê do celeiro que a gente tinha no filme. Ele tinha uma escala menor. Então o que acontece? Esse celeiro, por exemplo, você vê na cena em que o Gabriel vai falar com o fazendeiro, ele tá lá defumando o negócio, o homem estranho tá sentado no chão, e ali você vê o celeiro que vai pegar fogo depois. O celeiro tinha uma outra casa menor anexa, você vê nessa cena. Na hora do incêndio, esse celeiro dublê que a gente queimou não tinha essa casa anexa. Então foi um pedido nosso, fala assim, galera, Delcio, a gente tem que construir uma casa anexo para fazer sentido com o que a gente já viu antes e taca fogo nessa casa anexo também, né? E aí, como é que foi isso? E ainda tinha mais uma grande dificuldade nesse shot, que o shot ele é muito escuro e a nossa atriz, né, ela passa na frente do fogo e a gente teria que fazer um recorte também de cabelo. Porque o cabelo é diferente. Isso. Sei lá, ele não é sólido que um objeto e tal. O cabelo vai ter um feather, né? Ele vai ter a luz vai passar por ele tem uma opacidade. Uma opacidade no limite, então, o corte né? não é um corte seco. Não é um corte seco. Isso. Se você faz esse corte seco, fica muito fake. Exato, né? E por alguns frames isso passa e você tem que fazer isso na mão e coisa e tal. Mesma coisa, a gente fazer o track da câmera, a gente tem que fazer rotoscopia nesse caso, com o cabelo dela passando. E a gente também teve elementos 3D que a gente fez de fogo e achar elementos que casassem. A gente também duplicou elementos do próprio fogo que vocês fizeram no set. A gente usou aquilo e isolou certos daqueles elementos. Você recortava uma parte do nosso fogo real e você puxava e meio que ia compondo com vários pedacinhos de fogo o fogo então, da casa nova. Isso, né? então a gente pegou certos elementos do fogo que vocês já tinham criado, estendeu
aquela casa em Aham. CG, em 3D, Aham. e depois colocamos aqueles elementos do fogo para recompor e aumentar o fogo que vocês já tinham filmado. Exato. Vocês também tiveram que recriar o próprio celeiro e o anexo em 3D Isso. para que eles se encaixassem ali e aí virasse, né? Você Isso. tivesse a ilusão completa de que aquilo tinha Para ter uma extensão. representação 3D do que a cena era, Uhum. e o outro também para você projetar certas texturas e coisa e tal para recriar Foda, aquilo. foda demais. Teve outra cena foda que é a cena do olho, né, do Homem Estranho, que é só isso, super spoiler. Originalmente a gente não ia fazer isso e ele só ia estar gerando assim e aí ia pegar fogo e aquela parada. Só que a gente querendo, a gente tem a oportunidade de encaixar mais elementos do nosso universo RPG, né, Chat Cthulhu, que era aquele que é o famoso Faceless, que é uma parada que o Leonel Caldela, né, descreve que a pessoa não tem um rosto. Em vez de rosto, cara, ele tem simplesmente um buraco. What? Totalmente preto, parece não ter fim. É como uma coisa que tu olha pelo teu telescópio. Em volta, nas bordas desse buraco, vermes, pequenos vermes brancos assim tentados se retorcem. Cara, quando tu olha naquilo, tu tem a impressão de que tu pode cair lá dentro, mesmo sendo só um buraco pequeno do tamanho do rosto de uma pessoa. Tu tem a impressão que tu pode cair lá dentro e te perder. Caraca. E nunca mais voltar. E aí a gente não podia fazer isso no rosto inteiro, porque a gente não ia reconhecer que, não, esse era o cara que apareceu antes e tal. Então, discutindo, e se a gente pegasse um dos olhos dele e aí o buraco tá começando a abrir no olho dele? Porque quando o Pierre olha, ele grita, ele fica desesperado, ele entra a loucura do Cthulhu ali. E aí a gente achou que poderia aumentar essa sensação da loucura dele, em vez dele só ver o cara pendurado sem braço e perna, Sim. ele vê um horror cósmico ali, né? E aí a gente falou, Del, você acha que rola da gente transformar um dos olhos dele nesse buraco? E aí começou... Vamos testar. Vamos testar. E eu acho que o mais importante, porque como a gente... Isso tudo, gente, nós tivemos algo em torno de 5 meses para fazer todo o efeito desse filme. E como nós temos um tempo muito corrido, a gente pediu a ajuda do Marco Teixeira, ele fez uma imagem pra gente maneiríssima. Vocês aprovaram, olha, é isso. É isso. Concept art. Concept art. Não subestima a audiência, caralho. Desculpa. Nós fizemos uma imagem. Um desenho. Mas fizemos essas imagens, aprovamos essa imagem, vocês gostaram pra caralho. E aí isso indicou pra galera do 3D como é que a gente ia fazer. A gente recebeu um plate de vocês, do rosto do cara girando. O plate é a cena, né? É a cena mesmo. filmada, o raw, o cru. A cena crua, né? Exato. Do filme. Nós pegamos isso e aí, além de ter que fazer a câmera, que a gente já tava fazendo todos esses outros shots, nós tivemos que fazer uma coisa que era um match moving. A gente tem que fazer uma geometria básica no 3D, em que simulava o mesmo movimento de que o nosso ator estava fazendo. Então nós pegamos um rosto genérico, esculpimos ele para ter mais ou menos a base do mesmo rosto e animamos esse rosto para seguir o mesmo movimento da câmera. Porque aí depois você vai tacar por cima do filme original o efeito 3D, né? Isso. E aí depois disso fizemos o buraco, nós criamos o buraco baseado naquela ilustração que já estava criada. Nós tivemos um artista trabalhando nos vermezinhos, né, o Rodrigo Henrique, dentro do Houdini, trabalhando com os vermezinhos dentro o Rolli ajudou a gente a animar, o Fernando Rolli, nosso grande amigo Fernando Rolli, ajudou a gente a animar, a criar o buraco, o profundo e coisa e tal. Depois o Raul trabalhou no shader, que é uma mistura entre projetar o que vocês já tinham filmado. Quando eu digo projetar, você pela visão da câmera, nós estamos projetando as texturas do rosto dele naquele modelo que nós fizemos. Certo? Então é uma mistura de projeção com 3D, com shader 3D que eles criaram. E aí, em cima disso, nós compomos e colocamos todo aquele universo, a luz, todos aqueles efeitos. Assim, uma coisa, é bem sutil. Isso. É rápido, mas assim, é isso que a gente tava... Essa era a vibe do filme, de você assim, será que eu vi o que eu vi, etc e tal. Isso. Eu, na minha opinião, eu acho que é o shot que eu mais me diverti fazendo. Foi foda. É tudo computador essa porra. Agora, o final do filme. Agora é spoiler pra caralho. Por favor, se você já viu isso, já tomou spoiler, assim, evita ver isso. Porque é muito maneiro. Vai ver o filme. You have been warned.
No final do filme tem um monstro, entendeu? Houve uma discussão de produção entre nós, eu, Dave e Ian, se a gente deveria mostrar o monstro ou não. É uma decisão consciente mostrar, sabe? Tem gente que preferia sem mostrar, tem gente que preferia com mostrar, então tipo assim, não tem certo, não tem errado. Foi uma escolha nossa e tem porquê. Eu acho importante explicar o porquê, porque é um dos exemplos de como o Visual Effects ajuda a contar a história. Por quê? A ideia é que durante o filme inteiro você tá vendo visões e coisas que fica dúbio no filme se é uma coisa que é da cabeça dos personagens ou é uma coisa que realmente está acontecendo no mundo real. Exato, porque no final o velho podia ser só um maluco, cultista, assassino. Sim, o olho pode ser o cara tá doidão, o cara tá malucão, não é exatamente, real, né? Então sempre tem essa dele. Teve o fantasma do coronel, assim, o cara pra estar viajando, pra estar imaginando essas coisas. No final do filme, é a primeira vez, quando o monstro realmente faz, por isso que tá a nossa decisão. É a primeira vez que algo sobrenatural acontece e não tem nenhuma testemunha. Isso. E, portanto, isso é uma mensagem pro público. Era tudo real mesmo. Era isso aí. Não era loucura, só loucura, né? A parada era sobrenatural mesmo. Então a gente gostou da ideia e aí falou assim, mas beleza, como é que vai ser esse monstro? Não faz ideia. Ah, vai fazer tentáculo, vai fazer negócio? Não, muito comum, etc. Pois é. Aí a gente partiu do mesmo processo muito parecido com o olho. A grande diferença foi que, nesse caso, além de fazer desenho, o início desenhinho, nós tivemos a ajuda do grande Mariano Meister. Ele começou a criar a escultura pra gente. O Dave ficou trocando várias ideias. O Dave mostra com ele muito bem, sabe? E o Dave teve a ideia, tipo assim, por que a gente não traz algo do folclore brasileiro, etc e tal? E aí tinha toda uma parada da preguiça, né, legal? Um negócio... Um bicho folclórico chamado mapinguari. É descrito como um bicho preguiça que tem uma boca no lugar, na barriga, né? E aí a gente queria que fosse um monstro bizarro. Ele assim, fazer uns braços longos e tal. Então a gente passou um mês praticamente desenvolvendo toda a ideia de como esse monstro ia andar. O Mariano começou a posar o monstro e começou a mostrar ele em contexto dentro da floresta, de como a gente ia fazer isso. Depois do rig pronto, o grande Bukowski começou a fazer testes de animação. A gente começou a fazer um walk cycle para ver como é que era o peso da criatura, onde que era o centro de gravidade da criatura. O Ian fez filmagem dele saindo de dentro de uma parada para tentar mostrar o acting. Essa filmagem é ouro e eu fiz uma campanha pra gente falar assim, olha, o monstro vai estar desfocado no fundo. Eu fiz a campanha para que a gente usasse esse vídeo do... Não, mas de certa forma, nós usamos o vídeo do Ian como uma referência básica para pegar toda a animação dele, porque depois de um tempo na história a gente começou a criar uma coisa de que o monstro saía de debaixo da terra e saía de dentro dos escombros da casa. Isso, né? A ideia é que o portal era ali no celeiro e aí o celeiro queimou, não teve o ritual e aí ele vai sair dali. Na hora que o sol nasce, lembra disso? Isso, na hora que o sol nasce. O sol nasce, aí o ritual é completo e ele sai de dentro da terra. E aí depois de animação, nós fizemos algumas simulações da casa, primeiro da casa caindo, para depois, conforme o bicho, a animação dele vai saindo, os pedaços da casa vão saindo, a própria animação pode falar que ele tem um saco escrotal? É uma coisa escrota mesmo. É uma papada. Obrigado. Todo o resto da equipe chama aquilo de saco. Não falem mal do meu filho. Não falem mal do meu filho. Como vocês já tinham filmado aquela cena e ela estava em desfoque, né? Uma das coisas que a gente sempre se preocupou foi que, e a gente ia ver aquela cena contra o sol, ia ser totalmente desfocado e coisa e tal, uma das coisas que era mais importante era pegar a silhueta, né? E a pessoa entender a silhueta e a gente queria passar aquela ideia de what the fuck, né? What the fuck, exatamente. Que diabos a gente está vendo ali e passar um tempo suficiente para a pessoa entender, putz, é um monstro e coisa e tal, e corta. Né? A gente não queria close-up do monstro, a gente queria só mostrar, ó, deu merda. Era isso mesmo. Eu queria cena pós-crédito do monstro. A Gal lutou pela cena pós-crédito. Eu também, mas acabou o tempo. Não tinha tempo mais pra fazer. Não tinha tempo e a gente não rigou a bocazinha do Stone, a gente não rigou a boca. Fica pra... Gente, vai ver o filme, pra gente poder fazer o segundo, pra gente mostrar mais desse monstro. Ai, olha que delícia. Aplausos pra todo esse time. A própria carne é isso. Vá ver agora no Cinemark, a própria carne vai ter essa experiência. Você já tomou spoiler, mas vai ver que é fora de...